Olá pessoal, iniciamos aqui o nosso quarto vídeo para falarmos da cobertura principal e obrigatória do seguro de vida. Bom, nós temos como cobertura principal duas categorias de morte. Quando você encontrar numa proposta de seguro a palavra morte, entenda-se que morte é por qualquer causa, seja ela por morte acidental, seja ela por morte natural. E uma segunda categoria de morte que nós chamamos de morte acidental. Ou seja, o que nós devemos entender dentro de um seguro de vida é a diferença entre essas duas mortes. Ou seja, quando constar morte, a cobertura é para natural e para acidental. Se você encontrar morte natural, ela já está definindo que aquela cobertura trata-se de morte natural. O que é morte natural? Morte natural é tudo aquilo que provém de dentro para fora, ou seja, uma doença, algo que foi provocado por algum órgão interno de uma pessoa. A morte acidental é ao contrário, é algo proveniente de alguma coisa que aconteceu de fora para dentro. Vamos dar um exemplo. A morte natural, de dentro para fora, nós conhecemos como morte por doença, né? A pessoa contrai uma doença, né? Uma contaminação, uma enfermidade e vai a óbito, morte natural. Ele toma uma pedrada, uma facada, sofre um atropelamento, um choque elétrico, um afogamento. São todas causas externas, ou seja, de fora para dentro. Então nós consideramos como morte acidental. Então o importante é entendermos que nós temos a morte natural, que é por doença, e a morte acidental, que é um evento causado de algo externo para dentro que vai causar o óbito de uma pessoa. Muito cuidado, porque em alguns planos, algumas seguradoras, eles separam essas duas mortes dentro da cobertura. Ou seja, você tem que prestar bastante atenção nas condições gerais para verificar se a cobertura de morte ela abrange tanto acidental como a natural, ou só acidental ou só natural, ok? Isso é muito importante. Bem, nós temos uma outra cobertura muito importante dentro de um seguro de vida, que aí já começa a cair dentro das coberturas que nós chamamos de adicionais e facultativas, né? Ou seja, você contrata se tiver interesse, mas é muito importante a contratação desta cobertura que nós chamamos de invalidez. Ou seja, nós temos a invalidez total e nós temos a invalidez parcial. Como que isso daí é definido dentro de um seguro de vida? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A invalidez total, como que ela é considerada? A perda das duas visões, ou seja, da visão do olho direito e do olho esquerdo. Então, se perder as duas visões, nós temos aí uma invalidez total. A perda dos dois membros superiores, que são os braços, ou a perda dos dois membros inferiores, que são as pernas, é tudo considerado como invalidez total. A perda de um braço e a perda de uma perna também é outro exemplo de uma invalidez total. A perda de ambas as mãos também é considerada uma invalidez total. Bem, e a cobertura de invalidez parcial, como que ela funciona? Bem, na total vocês já entenderam, né? Perda dos dois olhos, dois braços, duas pernas, ou seja, é considerado para o seguro de vida como uma invalidez total. A parcial é quando você não perde totalmente os dois membros, os dois braços, as duas pernas. Então existe dentro do segmento de seguro uma tabela desenvolvida e aprovada pela SUSEP, ela é regulamentada pela SUSEP, que nós chamamos carinhosamente de uma tabela de açougueiro. É isso mesmo, a gente, dentro do meio de seguro, a gente costuma chamar a tabela de açougueiro. Por quê? Cada parte do nosso corpo, ele representa um percentual dentro dessa tabela. Bom, vou dar alguns exemplos para ficar bem claro como que isso funciona. Suponhamos que eu faça um seguro de vida e contrate 100 mil de invalidez, seja total ou parcial. Bem, perdi os dois olhos, recebo 100 mil, total. Perdi os ambos braços, eu recebo a invalidez total, ou seja, os 100 mil. Agora, eu perdi apenas uma visão,
eu perdi uma visão e fiquei com uma outra normal. Nesse caso, na tabela está definido lá como 30%. Eu vou receber 30 mil reais. A perda total de um olho, quando eu já tenho o outro já sem visão, ou seja, eu não tenho um olho, eu não enxergo com esse olho e perco o outro olho dentro do seguro. Seria uma indenização de 100%, ou seja, uma invalidez total. Mas dentro da tabela, quando você não tem já visão de um olho e perde o outro, já é 70% de indenização. Nesse caso, eu recebo 70 mil reais. A surdez incurável, ou seja, eu fiquei surdo, não estou ouvindo mais nada. De ambos os dois ouvidos, né, os dois ouvidos, eu tenho uma indenização de 40%, ou seja, eu recebo 40 mil. A mudez, eu fico mudo num acidente, né, ou numa doença, e perco a voz, eu não consigo falar mais, eu estou com uma mudez incurável, 50%, eu recebo 50 mil. E olha bem como funciona, se eu perder o polegar, o dedo do polegar, eu vou ganhar 18% da minha indenização. Ganhar não, né? Eu vou receber de indenização 18%, ou seja, 18 mil. O indicador, por exemplo, é 15% na tabela. Nesse caso, eu recebo 15 mil reais dentro de um seguro, de uma cobertura de 100 mil. Então, por isso nós chamamos carinhosamente de uma tabela de açougueiro, porque nossos corpos são divididos em percentuais. Eu estou mostrando aqui do meu lado direito uma tabela da SUSEP. Ela está passando para vocês irem observando como que ela é apresentada, como que ela está dentro de umas condições gerais, ok? Bem, e dentro dessas coberturas, nós começamos a contratar tipos de invalidez, ou seja, eu posso contratar uma invalidez que chama IPA, ou seja, invalidez permanente, total ou parcial por acidente. Veja bem, eu estou contratando uma invalidez total ou parcial, desde que seja permanente, ou seja, incurável, por acidente. Não pode ser por doença, por acidente. É uma cobertura que nós chamamos de IPA. Contratei 100 mil, caiu dentro daquela tabela dos exemplos que eu dei e eu faço jus às indenizações. Perceberam no primeiro vídeo, quando eu falei que às vezes o beneficiário é o próprio segurado? Aí está um exemplo, né? Aí não, aqui, né? Está um exemplo de como eu sou beneficiário do meu próprio seguro de vida, ou seja, eu não preciso morrer para receber um seguro de vida. O seguro de vida eu recebo ele em vida também, porque em casos de invalidez eu tenho uma indenização para receber. Suponhamos que eu receba aí uma indenização de 50% e suponhamos que eu fiz a cobertura de 100 mil. Recebo 50 mil, é o dinheiro que eu preciso para dar continuidade ao meu trabalho ou até mudar de profissão. Com 50 mil, eu mudar de ramo de atividade e continuar trabalhando. Existe uma outra que a gente chama de PTA, como vocês podem ver do meu lado direito. É invalidez permanente total por acidente. Aí você pode estar se perguntando, mas qual é a diferença do IPA e do IPTA? O IPA é parcial ou total permanente por acidente. O IPTA é uma invalidez permanente, ou seja, está valendo só se for permanente total, não é parcial. A outra é tanto total quanto parcial e essa que eu estou passando para vocês é apenas total. Eu posso contratar elas? Alguns seguros você pode contratar a parcial e a total, ou você pode contratar apenas a total. E tem a invalidez permanente por acidente majorada. O que seria isso? Entenda bem. Dentro da tabela que eu passei para vocês, que é regulamentada pela SUSEP, eu falei que esse dedo aqui, o indicador é 15, eu falei que o polegar é 18. Suponhamos que eu seja um dentista, um médico ou um veterinário e eu tenho o direito de fazer uma contratação de invalidez majorada e eu perco o polegar. Quanto que eu receberia se no normal? Eu sou uma pessoa normal, eu não sou nem dentista, nem veterinário, nem médico. Então eu não posso contratar a majorada, né? Essa invalidez majorada. Então eu recebo 18%, que é 18 mil dentro de um seguro de 100. Se for um médico, um dentista e um veterinário, e ele tem condições e o plano permita que ele faça uma contratação de uma invalidez majorada, ao invés de 18%, ele vai receber 100%, ou seja, 100 mil reais. Por que isso?
Porque o médico, o dentista e o veterinário não pode perder de forma alguma o dedo, o indicador ou o polegar, porque como que ele vai manusear um bisturi, por exemplo, em casos de uma cirurgia? Se ele perder o movimento do punho, nós chamamos de anquilose, ele também tem uma majoração por exemplo, de 40% para 100%. O mesmo movimento aqui e o mesmo movimento no ombro, ou seja, qualquer anquilose que eu tenho dentro de um plano de seguro de vida, se eu contratei a majoração de invalidez, eu recebo 100%, ou seja, eu recebo como médico, dentista ou veterinário. Em algumas seguradoras, eles permitem para médico, para dentista e para veterinário, algumas têm para pianistas, ou seja, dentro de algumas atividades e profissões, tem a cobertura de invalidez permanente majorada. Então preste atenção no seguro que você vai fazer, se você é médico, dentista, veterinário ou músico, pianista, se tem essa cobertura, não deixe de contratar a majorada, ok? Bem, dentro dessas duas coberturas principais e mais essa adicional de invalidez, eu encerro esse vídeo número 4 e te espero no vídeo número 5 para darmos continuidade às coberturas adicionais do seguro de vida. Então, até o vídeo número 5.